Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente vai ler 1 Crônicas, gente. Vamos ler 1 Crônicas 7, 8 e 9. E depois, no final, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer aí, para te ajudar no entendimento mais profundo aí da Bíblia, tá bom? Então, fica com a gente até o final, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreva no nosso canal para a gente poder distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Então, abre sua Bíblia aí em 1 Crônicas 7. Estes foram os 4 filhos de Zacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Tolá foram chefes dos seguintes grupos de família: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. No tempo do rei Davi, o número total de soldados pertencentes aos descendentes de Tolá era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos esses 5 homens foram chefes de famílias que tinham muitas mulheres e filhos. No tempo de Davi, os homens dessas famílias preparados para a guerra eram 36.000. O número total de homens prontos para o serviço militar pertencentes a todos os grupos de famílias da tribo de Isacar era de 87.000 guerreiros valentes, todos incluídos no registro oficial das famílias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Jediael. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziei, Jerimote e Iri. Esses 5 poderosos guerreiros foram chefes de grupos de famílias e comandavam 22.034 soldados, todos registrados no registro oficial das famílias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. No tempo de Davi, havia 22.200 poderosos guerreiros entre os filhos dessas famílias. Eles eram comandados pelos chefes dos grupos de famílias. O filho de Jediael foi Bilão. Os filhos de Bilão foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Issaar. Eles foram chefes das famílias dos seus grupos de famílias de Jediael. E dentre os descendentes deles havia 17.200 guerreiros prontos para a guerra. Os filhos de Ir foram Supim e Upim, e Uzim era um dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, netos e bisnetos de Bila, esposa de Jacó, foram Jaziel, Guni, Gezer, Salum. Os filhos de Manassés, nascidos de suas concubinas Síria, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. O irmão dele era Zelofeade, que só teve filhas. A mulher de Maquir, Maaca, deu à luz um filho e deu a ele o nome de Pérez, e ao irmão dele chamou Séres. Ulão e Requem foram os filhos de Pérez. O filho de Ulão foi Bedã. Portanto, esses foram os descendentes de Gileade, netos de Maquir e bisnetos de Manassés. Ramolequete, irmã de Maquir, teve estes filhos: Isode, Abiezer e Malá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Aniã. Os descendentes de Efraim foram Sutela, que foi pai de Bereda, pai de Taate, pai de Eleada, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade tentaram tomar o gado de Gade, mas foram mortos pelos fazendeiros desse lugar. Efraim, o pai deles, chorou durante muitos dias a morte dos filhos. Os irmãos de Efraim vieram passar uns dias com ele para trazer consolo. Depois, a esposa dele lhe deu um filho, ao qual ele chamou de Berias, por causa da desgraça que havia acontecido na sua família. O nome da filha de Efraim era Será. Ela construiu Bet-Oron
baixa e alta, e também construiu Uzem-Será. Estas são as famílias dos filhos de Efraim: Refa, pai de Rezefe, pai de Telá, Telá, pai de Taã, Taã, pai de Ladã, Ladã, pai de Amiúde, Amiúde, pai de Elisama, Elisama, pai de Num, Num, pai de Josué. Eles moraram numa terra onde de um lado ficavam Betel e as cidades vizinhas, Naarã a leste e Gezer e seus povoados a oeste, além de Siquém e Azá e suas vilas. Os descendentes de José, filho de Israel, eram da tribo de Manassés. Eles tomaram conta das seguintes cidades e das vilas em redor: Bet-Sean, Tanak, Megido e Dor, com os seus povoados. Os filhos de Asser foram Imã, Isva, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber, Malquiel, que foi pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer, Otã e Suná, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Passaque, Bimal, Asvate. Os filhos de Semer, irmão de Jaflete, foram Aí, Rogá, Jeubá e Arã. Os filhos de Elen, irmão de Somer, foram Zofá, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofá foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Ilsa, Itrã e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos esses descendentes de Aser foram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes, bons líderes e sabiam lutar muito bem. Eles estavam inscritos nos registros de família e havia um total de 26.000 soldados. Capítulo 8. Os filhos de Benjamim, de acordo com a idade, foram Belá, seu primeiro filho, Asbel, o segundo, Aarã, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, pai de Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Setufá, Urão. Os descendentes de Eude, chefes das famílias que moravam em Geba, que foram deportados como escravos para Manaate, foram os seguintes: Naamã, Aias e Gera, também conhecido pelo nome de Eglã, pai de Uzã e Aiude. Gera foi quem os deportou. Saaraim abandonou suas esposas Ruzen e Baará. Porém, na terra de Moabe ele teve filhos. Com sua esposa Odes teve estes filhos: Jobabe, Zibia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos esses filhos se tornaram chefes de famílias. Com a sua esposa Uzim, ele teve os filhos Abitube e Epau. Os filhos de Epau foram Eber, Mizã, Semed, que construiu Ono e Lode, e os povoados vizinhos. Os outros filhos que ele teve foram Berias e Sema, chefes das famílias que moravam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Também foram filhos de Epau, Aiô, Sazaque e Jeremote. Zebadias, Arad, Éder, Micael, Spã e Joá foram descendentes de Berias. Também estes foram descendentes de Epau: Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Os descendentes de Simei foram Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Os descendentes de Sazaque foram Spã, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Enã,
Ananias, Elon, Antolias, Efideias e Penuel. Os descendentes de Jeroão foram Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Eliás e Zicre. Esses foram os chefes das famílias que moraram em Jerusalém, conforme registrados em suas genealogias. Jeiel, pai de Gibom, morava em Gibom. O nome da sua mulher era Maaca. O filho mais velho dele se chamava Abdon, e seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aió, Zequer e Miclote. Este foi o pai de Simeia. Todas essas famílias moravam perto dos seus parentes em Jerusalém. Ner foi o pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab, Esbal. O filho de Jonatas foi Mefibosete. O filho de Mefibosete foi Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi o pai de Jeoada, e Jeoada foi o pai de Alemete, Asmavete e Zinri. O filho de Zinri foi Moza. Moza foi o pai de Binéa. Binéia foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Enã. Ezeque, irmão de Azael, teve 3 filhos: Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e sabiam atirar muito bem com o arco. Esses homens tiveram 150 filhos e netos. Todos esses eram da tribo de Benjamim. 1 Crônicas 9. Cada pessoa em Israel tinha o registro de sua família cuidadosamente inscrito no livro da história dos reis de Israel. O povo de Judá foi levado como escravo para a Babilônia por causa da sua idolatria. Os primeiros a voltarem a morar de novo nas cidades de onde tinham saído foram algumas famílias do povo, também dos sacerdotes, dos levitas e dos que trabalhavam no templo. Depois, algumas famílias das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés que chegaram a Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, Amiúde, filho de Onri, Onri, filho de Inri, Inri, filho de Bani, da família de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas voltaram Asaías, o filho mais velho de Silom, e os filhos dele. Dos descendentes de Zerá, Jeuel e seus parentes. Ao todo, 690 pessoas. Dentre os membros da tribo de Benjamim que voltaram estavam estes: Salu, filho de Mesulão, Mesulão, filho de Odavias, Odavias, filho de Rassenua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, Uzi, filho de Micre, Messulão, filho de Zefatias, Zefatias, filho de Reuel, Reuel, filho de Ibínias. Todos esses homens eram chefes de famílias. Os homens de Benjamim que voltaram foram 956, todos registrados em sua genealogia. Os sacerdotes que voltaram foram estes: Jedaías, Jeoiarabe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, Ilquias, filho de Mesulão, Mesulão, filho de Zadok, Zadok, filho de Meraiate, Meraiate, filho de Aitube, o principal encarregado da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiael, Adiael, filho de Jazera, Jazera, filho de Messulão, Messulão, filho de Mesilemete, Mesilemete, filho de Imer. No total, voltaram 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles eram homens capacitados para o serviço da casa de Deus. Entre os levitas que voltaram estavam Semaías, filho de Assub, Assub, filho de Azricão, Azricão, filho de Hassabias, dos filhos de Merari,
Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, que era filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galaal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava perto das aldeias de Netofatitas. Os guardas da porta eram Salum, o porteiro-chefe, Acube, Talmão, Aimã e os irmãos deles. Eles eram os guardas da porta do rei, a leste, e Salum era o chefe deles. Salum era filho de Coré, que era filho de Ebiasaf, que era filho de Corá. Ele e seus parentes mais chegados, os coraitas, tinham a responsabilidade de cuidar dos sacrifícios e de proteger as portas do lugar santo, da mesma maneira como seus pais no passado eram os vigias e guardas da habitação do Senhor, o tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, foi o primeiro encarregado das guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Nesse tempo, Zacarias, filho de Meselemias, era o responsável pela proteção das portas de entrada do tabernáculo. Havia 212 porteiros naquele tempo. Eles eram escolhidos conforme as vilas onde moravam. Essa escolha era feita conforme os registros de família. Davi e o profeta Samuel escolheram esses homens porque eles mereciam confiança. Eles e os descendentes deles eram os responsáveis pela casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo. Eles vigiavam os 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Os parentes deles que moravam nas vilas, de tempo em tempo vinham prestar serviço. E cada vez que vinham, trabalhavam por um período de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, tinham um trabalho que só era feito por pessoas de grande confiança. Eles deviam cuidar das salas mais importantes e também dos tesouros da casa de Deus. Por causa desse trabalho importante de vigia, eles passavam a noite perto da casa de Deus e abriam as portas todas as manhãs. Alguns deles foram nomeados para cuidar dos diversos vasos usados nos sacrifícios e nas adorações no templo. Eles conferiam tudo para que nada fosse perdido. Outros ficaram responsáveis pelos móveis, pelos objetos do lugar santo e pelos fornecimentos como farinha, vinho, azeite, incenso e perfumes. Outros sacerdotes preparavam os perfumes e o incenso. Matitias, que era levita, o filho mais velho de Salum, o coraíta, era quem fazia os bolos achatados para as ofertas. Alguns dos homens da família de Coate eram responsáveis pelo preparo do pão especial todos os sábados. Os cantores eram todos levitas, chefes de famílias. Eles moravam nas salas do templo, estavam ocupados dia e noite com os serviços que faziam. Por isso, estavam livres de outros trabalhos. Todos eles eram chefes de família levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel era casado com uma mulher chamada Maaca, morava em Gibeon. Estes são alguns dos filhos dele: Abdom, seu filho mais velho, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote morava com o filho Simeia em Jerusalém, perto dos parentes dele. Ner foi o pai de Quis. Quis foi o pai de Saul. Saul foi o pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi o pai de Mefibosete. Mefibosete foi o pai de Mica. Mica foi o pai de Bitom, Neleque, Tareia e Acás. Acás foi o pai de Jaerá. Jaerá foi o pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi o pai de Moza. Moza foi o pai de Bineá, que foi o pai de Refaías, que foi o pai de Eleaçá, que foi o pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão,
Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Gigante de genealogia, hein? Do jeito que a gente gosta. E aí, o que temos para falar para as pessoas hoje de 1 Crônicas 7, 8 e 9? É muita genealogia, né? Então a gente pode ver bem sobre isso, que é esse comecinho de crônicas, né? A gente já vem lendo aí crônicas, já vem falando sobre isso. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui foi o capítulo 9, que ele fala da genealogia após o exílio na Babilônia. Então ele vem falando ali da genealogia dos primeiros grupos de famílias que voltaram a habitar Israel depois do exílio da Babilônia. E a gente ainda não chegou a comentar sobre a Babilônia, então, tipo assim, às É algo vezes que vai vir que mais à vai frente vir, sobre né? o exílio. Então, isso às vezes, tipo, vocês ficam talvez perdidos, né? Principalmente o comecinho do 9 ali, que ele fala, né? Cada pessoa em Israel tinha um registro de sua família, tá? O povo de Judá foi levado como escravo para a Babilônia por causa da sua idolatria. Então, isso a gente vai ler ainda em mais. Vai uns 2, 3 meses aí para frente para a gente chegar nesse momento do exílio, né? Mas não dá para saber, né, por que que foi colocado bem aqui já, né? Ele caberia talvez mais talvez ali em Segunda Crônicas vir. Mas talvez porque aqui já vem falando sobre genealogias, eles quiseram, né, colocar já aqui nessa parte. Mas é isso, a leitura de hoje ele Não tem muito ensinamento em si, mas assim sobre a valorização, né, que é sobre quem é seus antepassados, né? Como a gente já comentou aqui anteriormente, é muito valioso você saber quem é seus avós, quem é de onde você veio, né? Qual é a sua herança, né? Herança não é só financeira, herança é sobre quem é a sua família anteriormente, né? O que eles fizeram, quais são os valores deles, né? Quais foram as revoluções que eles fizeram, né? Para você hoje estar desfrutando do que você vive hoje, ou até mesmo não, né? Que tem famílias, vamos dizer assim, que foram muito ricas anteriormente e aconteceu alguma coisa e atualmente não tem mais a riqueza que tinha, ou ao contrário. Então, eu te convido aí para você buscar sobre a tua herança, né? Como eram os seus antepassados? Isso diz muito hoje em dia, né, sobre você. Porque não é à toa que isso está na Bíblia também, né? Porque eles puxam, ó, desde lá de trás. Então, você saber da sua linhagem, saber da tua história é crucial. eu até repito aqui o versículo 1, né, do capítulo 9, que ele fala: cada pessoa em Israel tinha o registro de sua família cuidadosamente inscrito no livro da história dos reis de Israel. Então é bacana isso, né? Eu não A sei se alguém, importância, né? né, alguém já foi tirar uma nacionalidade que não é do país onde você nasceu. Eles geralmente pedem, né, o nome e o local de nascimento lá do seu antepassado, do seu tataravô, do seu, às vezes, do bisavô, dependendo se o bisavô realmente nasceu, né, em algum outro país. Mas é muito difícil da gente ter acesso a esses dados e não é uma linhagem tão longa, né? E a Tão gente distante, tão né? distante e a gente é muito aí, raramente as pessoas têm esses dados. É isso aí. Eu acho que é isso, gente, que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido aí para vocês essa parte de ser tocado, né, para te levar a saber quais seus antepassados aí, né, e servir de inspiração como na Bíblia, porque eles tinham um registro, né? Porque nós não, né? Quando a gente é criança ali, tem um momento da escola que a gente desenha a nossa genealogia, mas vai só até os avós. Mas busca a ir mais a fundo, tá bom? E nos vemos, né, no próximo episódio. No próximo episódio tem mais. A gente vai falar um pouco mais sobre a herança aí, né, em crônicas. Mas a gente vai ir para 2 Samuel 5, de 1 a 10. E depois a gente vai para Crônicas de novo, né? 1 Crônicas 11, 12. E depois Salmos 133.
isso no próximo episódio, tá? E já te lembrando novamente que abaixo tem o link que tá totalmente gratuito para você desfrutar durante 30 dias do Ouvintes da Fé. Caso você não esteja assinando o Ouvintes da Fé, já clica aqui agora e aproveita essa promoção para os novos inscritos, que é de 30 dias grátis, tá? Tenho certeza que ali vai te ajudar ainda mais no seu caminhar em fé, te ajudar a aprofundar ainda mais, saber como desfrutar, né, de tudo que Deus tem disponível para a tua vida, tá bom? Então não perca mais tempo, clica nesse link, aproveita os 30 dias grátis e nos vemos no episódio que vem. Um beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!